Bom dia, meu irmão e minha irmã. Uma alegria, uma satisfação estar com você. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua família, sobre sua casa neste dia. Neste dia que, mais uma vez, nessa parceria com o programa Reencontro, o pastor Fanini está com você neste dia, falando a você hoje sobre um assunto que é interessantíssimo. A cláusula de segurança patrimonial. O que é isso? Isso é uma técnica que advogados temos defendido de que o estatuto da igreja, que é a lei interna da igreja, que você, meu irmão e minha irmã, deve possuir uma cópia com você, deve ter com você uma cópia, saber se está registrado no cartório, ele deve possuir esta cláusula. O que é essa cláusula? Essa cláusula nós chamamos de uma salvaguarda jurídica. Por exemplo, o Brasil, quando mudou a sua Constituição Federal, em 1988, os constituintes que eu e você elegemos, porque somos cidadãos também da pátria chamada Brasil, pátria amada que tanto amamos e aqui vivemos, e trabalhamos pelo seu progresso, e por isso pregamos o Evangelho de Cristo, ela lá tem, no seu artigo 5º, que é o que eu tenho chamado, meu pastor querido, minha pastora, diaconisa, diácono que nos ouve, que nos assiste com satisfação, o João 3,16. Dizem os pastores que se pegarmos a Bíblia, os teólogos, e deixar só João 3,16, o verso que nos orienta de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está a síntese da mensagem de Jesus, da Bíblia. Se sacudir a Bíblia e cair João 3,16, a mensagem fica de pé. Eu tenho dito de que se você sacudir a Constituição Federal e ficar o artigo 5º de pé, que é o artigo do direitos e garantias do cidadão, a Constituição permanece de pé. Aliás, isso inclusive nós colocamos no livro que lançamos, O Direito Nosso Cada Dia, justamente para abençoar os irmãos. Esses artigos são chamados cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que não podem ser modificadas. Nem o presidente da República, nem o Congresso Nacional, todo ele junto, pode mudar o artigo 5º, a não ser que haja uma nova Assembleia Constituinte. E se acontecer isso, você e eu seremos chamados para poder votar e eleger de novo deputados e senadores para mudar a Constituição Federal. Enquanto isso não acontece, eles não podem alterar. Por exemplo, no Brasil não temos pena de morte. E por quê? Porque é cláusula pétrea. Não temos como aprovar nenhuma lei com pena de morte, porque é cláusula pétrea, é uma cláusula irreformável. Estamos orientando as igrejas, as entidades religiosas, que elas coloquem também no seu estatuto cláusulas pétreas, cláusulas de segurança patrimonial, cláusulas irreformáveis, especialmente com relação ao patrimônio. Por exemplo, uma igreja fundada por um grupo de uma certa denominação evangélica, de um grupo religioso. Aquele grupo cresce e, por alguma razão, muda a liderança. Aquela liderança, então, quer alterar a finalidade para a qual aquela igreja foi criada, aquela instituição foi criada. Então, uma cláusula pétrea, um artigo irreformável, uma cláusula de segurança patrimonial colocado no estatuto impede que isso aconteça, especialmente se ela registrar de que, mesmo a minoria ficando fiel àquele estatuto e à doutrina daquela igreja quando ela foi começada, ela então terá o direito de permanecer com o patrimônio. Ou seja, nada impede que um grupo creia diferente, pense diferente, queira pregar diferente, mas ele não poderá tirar proveito do patrimônio que foi adquirido, que foi comprado, que foi conquistado com suor, com trabalho, com oração, com as ofertas de um grupo que pensa de um jeito, que prega a sua fé de uma forma. E com isso nós estamos dizendo que nem essa e nem aquela forma seja melhor e nem pior. O apóstolo Paulo nos orienta, devemos pregar o evangelho e pregar a tempo, fora de tempo. E não importa qual a motivação, se por contenda, se por vanglória, não importa. Paulo diz que o que importa é que pregue o evangelho. Só que a igreja tem o direito e o membro fundador de ter uma cláusula de segurança patrimonial, onde mesmo que fique um grupo pequenininho de irmãos, eles terão o direito a ficar com o patrimônio adquirido por aquele grupo para propagarem a sua fé naquela vertente denominacional, naquela vertente religiosa para o qual foi fundada aquela igreja. Mas isso só será possível se lá no seu estatuto estiver colocada essa cláusula.
Outro termo também que temos usado é o termo de fidelidade doutrinária. Quando assume um líder religioso, ele precisa ser orientado a assinar esse termo. Ou seja, assim como um governador, um prefeito, o presidente da República assumem um cargo e assinam um termo dizendo que vão cumprir o estatuto, vão cumprir a lei do país, da prefeitura, a lei orgânica ou a Constituição estadual, assim o presidente de uma instituição, o pastor presidente, a pastora presidente, um bispo, o apóstolo, o presbítero, também precisam assumir um termo de fidelidade doutrinária, porque estão assumindo uma entidade religiosa numa vertente religiosa e cabe a eles manter esta vertente. Por isso, a importância desse termo, quando ele assume, ele assinar. A importância da cláusula de segurança patrimonial está inserida no Estatuto da Igreja, porque é nesta hora, quando há algum tipo de cisão, divisão doutrinária ou algum problema, e, infelizmente, alguns casos têm chegado no judiciário, a primeira coisa que o juiz pede é o Estatuto da Igreja. E se no Estatuto está lá escrita essa cláusula, a Justiça tem respeitado que os fundadores queriam aquela igreja naquela vertente doutrinária. Meu amado irmão, minha amada irmã, mande para nós a sua dúvida. Ligue para nós. Ligue para 21 2696 5244 ou nos acesse pela internet no www.direitonosso.com.br. Será uma satisfação estar com você no nosso próximo encontro. Deus abençoe e até lá.